Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem. Que o mundo tem vivido em meio a imoralidades, não é de hoje que vemos isso. O mundo já há muito tempo tem vivido debaixo das imoralidades, das carnalidades, de coisas que denigrem ou deturpam tudo aquilo que Deus criou, todo o bem que Deus projetou para o ser humano, para a família, enfim. O ser humano, a cada dia que se passa, tem procurado contrariar mais ainda a vontade de Deus. E nós, como cristãos, nós não podemos nos deixar levar por essas imoralidades, por essas modinhas, por tudo aquilo que faz com que o ser humano venha se afastar de Deus, que esse mundo tem oferecido. Nós temos visto muitas pessoas, muitos cristãos, pessoas que se dizem de Deus, deixarem-se levar por causa das imoralidades, por causa das carnalidades, por causa de tudo que o mundo tem oferecido. Ou seja, tem sido mais fácil as pessoas se perderem no mundo do que os cristãos levar os perdidos até Deus. Se você deseja saber mais sobre isso nesse vídeo, então assista o vídeo até o final. Mas antes, eu gostaria de pedir que você já deixasse aí o seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações e não perca nenhum vídeo do canal, e siga o Guardei a Fé nas redes sociais. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa mensagem de hoje nós queremos levar para as pessoas que são frequentadoras de igrejas. Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham o nosso canal e dizem que não frequentam igreja nenhuma, mas também existem pessoas que são frequentadoras de denominações, pessoas que buscam a Deus da sua melhor maneira, pessoas que frequentam uma igreja, se sentem bem no templo e estão ali buscando uma comunhão maior com Deus e também um ensinamento. Por isso, é de suma importância que você, tanto você que frequenta uma igreja e até quem não frequenta, medite muito nessa palavra. Quando diz, desperta, ó tu que dormes, de entre os mortos, e Cristo te iluminará, isso serve de alerta porque existem muitas pessoas, muitos cristãos que têm vivido dentro das igrejas, mas espiritualmente falando, estão dormindo. Espiritualmente falando, estão adormecidos. Pessoas que estão vivendo dentro das igrejas, mas estão deixando-se levar pelas coisas do mundo, deixando-se levar pelas imoralidades desse mundo. Por isso, a Bíblia usa o desperta. A pessoa precisa despertar. Existem cristãos que precisam despertar, porque muitas pessoas já não acreditam mais que Jesus possa voltar. Muitos estão querendo acreditar que ele já voltou, ele já veio, já morreu crucificado e não volta mais. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, que quando Jesus foi elevado aos céus, os dois anjos que apareceram falaram que ele voltaria da mesma forma que ele subiu. Então, isso foi após a crucificação e ressurreição de Jesus. Então, prova que ele vai voltar como ele disse que voltaria. Por isso, nós precisamos despertar. Nós não podemos dormir o sono da morte, espiritualmente falando. Nós não podemos relaxar. Porque a cada dia que se passa, o mundo está mais perdido. A cada dia que se passa, as pessoas têm procurado desagradar mais ainda a Deus, vivendo nas imoralidades, denegrindo tudo aquilo que Deus constituiu, a família,
o casamento, os relacionamentos, enfim, tudo aquilo que foi criado ou instituído por Deus, o diabo tem usado os seus filhos, aqueles que o obedecem, aqueles que fazem a sua vontade, ele tem feito de todas as maneiras, ele tem trabalhado de todas as maneiras para que tudo aquilo que foi constituído por Deus seja destruído. Sejam em várias esferas do poder, seja no meio político, sejam nas leis que têm sido criadas, e muitas leis não respeitam a família, acabam sendo como uma imposição sobre a sociedade, enfim. Então, de todas as maneiras, o mal tem trabalhado para tentar denegrir tudo que Deus criou com as suas imoralidades. Por isso, nós, como cristãos, nós temos que ficar atentos, nós temos que ser vigilantes. Não podemos dormir o sono da morte, não podemos nos deixar levar por tudo aquilo que o mundo tem oferecido, porque o diabo lança uma isca. Se você fisgar aquela isca, então, consequentemente, esse espírito vai trabalhar para destruir a sua vida, destruir a nossa vida, nós que somos cristãos. No versículo 15 diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se na época que o apóstolo Paulo, ele já disse que os dias são maus, os dias eram maus, imagina hoje. Se naquela época os dias já não eram bons, imagina hoje. Por isso, nós temos que remir o tempo. Acreditamos que o remir o tempo é o seguinte: quando todas as pessoas ouvirem falar do plano de salvação, do amor de Deus e da vontade de Jesus Cristo em salvar a humanidade, então Jesus voltará. Porque eu acredito dessa maneira. Jesus não vai voltar sem que nenhuma pessoa desse mundo ouça falar dele, porque a pessoa no dia do julgamento poderia muito bem questionar isso. Como ela poderia ser salva se ela nem sequer ouviu falar de Jesus? Então, acreditamos que quando nós levamos a palavra de Deus, levamos a verdade para o maior número de pessoas possíveis, e os cristãos no mundo inteiro fazem também esse trabalho, quando todas as pessoas no mundo ouvirem falar de Jesus, então acreditamos que ele voltará. Por isso, nós entendemos que remir o tempo é isso. Os dias são maus. Então, o que nós pudermos fazer para salvar o maior número de pessoas possíveis é remir o tempo e antecipar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas não adianta nós querermos salvar a alma dos outros se nós não salvarmos a nossa. É o que a Bíblia diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nós não podemos nos fazer de desapercebidos, nós não podemos nos fazer de desavisados, nós não podemos deixar-nos levar pelos prazeres ou imoralidades desse mundo e acreditar que nunca ouvimos falar de Jesus. Todos nós, todos aqui do canal que acompanham os nossos vídeos, já ouvimos falar de Jesus. Por isso, ninguém aqui é mais inocente. Inocente é aquela pessoa que não sabe da verdade, mas todos aqui que sabem já não tem mais nenhum inocente. Continuando para finalizar, diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho do mundo, a imoralidade, tudo aquilo que tem destruído o que Deus projetou para o ser humano e tudo aquilo que tem contrariado a vontade de Deus, nós não podemos nos alimentar disso. Nós não podemos nos embriagar desse vinho. Como diz a Bíblia, nós temos que nos encher do Espírito, para que assim possamos remir o tempo, antecipar a vinda do nosso Senhor Jesus e, consequentemente, salvar
o maior número de pessoas possíveis, porque quanto mais tempo se passa, muitos cristãos estão se perdendo porque já não acreditam que Jesus possa voltar e, consequentemente, eles estão desanimando da fé, abandonando a Cristo e voltando às práticas pecaminosas. É claro, a pessoa que é de Deus, não importa o tempo que passe, ela vai permanecer. Mas como tem muitas pessoas dentro das igrejas que não são de Deus, muitas dessas pessoas estão dormindo o sono da morte espiritualmente falando e estão se perdendo a cada dia que se passa. Por isso, fica essa direção. Essa é a palavra do dia. Enchei-vos do Espírito.